Olá, irmãos e irmãs. Gostaria de compartilhar com vocês, a pedido da Vilma Morafé, como foi minha experiência de aprender inglês ao morar aí em Guaianazes, na Estaque Itaquera. Agora eu estou aqui em Vancouver, no Canadá, e ela pediu para eu compartilhar minha experiência, que eu fui aluno do seminário dela. Então é um prazer. Eu estou aqui na rua de propósito, eu estou perto de casa, chegando no trabalho, e quando eu vi essa placa de stop para os carros pararem aqui no cruzamento, e logo abaixo da placa é escrito four-way, ou seja, é mais do que mão dupla, tem mãos nos 4 sentidos aqui no cruzamento. Eu pensei que eu poderia usar essa placa como uma maneira de ilustrar a minha experiência. Então, primeiro, stop, porque adolescentes como eu era, ou mesmo adultos, muitas vezes a gente gasta muito nosso tempo com distrações inúteis que não edificam, que não nos levam a lugar algum. Muitas vezes diversão, comer e beber e divertir-vos, fazer o que der na telha, o que parece ser legal, é uma maneira de viver de muitas pessoas, muitas vezes de nós. E se você não para primeiro de gastar seu tempo com as coisas que não edificam, que não são nobres, você não consegue tempo disponível para estudar inglês ou para fazer coisas nobres e edificantes. Então, o primeiro alerta, a primeira parte que eu gostaria de compartilhar é stop. Na minha adolescência, algo que eu parei de fazer foi namorar. O padrão é namorar a partir dos 16 anos, no mínimo. Eu tinha 13 anos quando eu me batizei, já tinha tido algumas namoradas, e eu me esforcei muito para não namorar até os 16 anos, consegui com muito esforço. E quando eu fiz 16 anos, eu decidi que eu também não estava interessado em namorar ou curtir a vida e talvez desperdiçar meu tempo com coisas que não eram tão edificantes. E sim, meu objetivo era continuar estudando e me preparando para a missão. Então, quando você para de fazer as coisas que não são edificantes e produtivas, você consegue tempo para fazer as coisas que são edificantes e produtivas. Então, minha primeira experiência e meu testemunho é que você tem que parar. Stop. Reavalie o que você está fazendo com sua vida e viva uma vida, escolha viver uma vida mais produtiva, mais edificante. E dos 4 ways, eu vou falar 4 maneiras, 4 caminhos que me serviram e podem servir para vocês aprenderem inglês. O primeiro deles para mim foi usar todos os recursos que a igreja tinha disponível. A igreja me disponibilizava na época livros de Mormon em inglês, os missionários que eram americanos estavam na minha região falando inglês e sempre disposta a me ajudar a aprender inglês. A igreja me disponibilizava livros de preparação missionária em inglês e também me disponibilizava, na época era InZine, ainda tem InZine, Eliahona em inglês, às vezes gratuitamente eu conseguia na casa dos missionários ou por outros meios. Church News, o jornalzinho da igreja, jornal da igreja de notícia, que chegava no Brasil para os missionários lerem, eu pegava uma cópia para eu ler, para eu fuçar, ver o que eu aprendia, o que eu descobria. Então, tente usar todos os recursos que a igreja tem disponível a seu favor para auxiliar você no seu objetivo de aprender inglês. O segundo caminho que eu digo, a segunda dica seria pedir ajuda e aceitar ajuda. Às vezes você não pede ajuda, mas pelo menos aceite ajuda quando ela é oferecida para você. Para mim, eu tive pelo menos um grande professor de inglês na aula de Guaianazes e um outro grande professor de inglês na aula de Juscelino. Para evitar citar nomes, pelo menos 2 grandes professores que me ajudaram substancialmente a aprender inglês sem gastar R$1. Eu não tinha dinheiro suficiente na época para pagar uma escola de inglês. Meus pais mal tinham dinheiro para as contas do mês e eu tinha que trabalhar para ajudar eles com o orçamento do mês. E então eu tive que pedir ajuda e aceitar ajuda. E quando a gente procura, a gente encontra muitas oportunidades. E eu encontrei uma oportunidade para estudar inglês todos os sábados de manhã na casa de um membro. E mais tarde eu encontrei um outro membro que estava disposto a falar só inglês comigo e tirar todas as minhas dúvidas. E fez isso por cerca de 1 ou 2 anos. Me incentivou muito no meu progresso com o idioma. As últimas 2 técnicas acredite em você mesmo.
Acredite que você pode realmente falar inglês, acredite que você pode realmente estudar inglês, acredite que você tem tudo o que você precisa, ou que tudo o que você precisa está disponível para você aprender e falar inglês. É uma questão de fé. Muitas pessoas dizem, nas escrituras diz que obras sem fé é morta. Desculpa, a escritura em Tiago ensina que fé sem obras é morta. E na missão eu aprendi que obras sem fé também o é. Então nós precisamos trabalhar, nos esforçar, mas não confiar em nós mesmos, confiar no Pai Celestial, confiar que as coisas boas vão acontecer. E isso serviu para mim muitas vezes. Por exemplo, eu ia para conferências de igreja, conferência geral, eu não falava inglês, falava no máximo básico, mas eu assistia a conferência geral inteira em inglês junto com os missionários que estavam assistindo em inglês. Na época eu nem tinha acesso à internet, nem nada, mas na estaca tinha a conferência da igreja sendo transmitida via satélite e uma salinha era reservada para os missionários americanos e eu ia lá com eles. Uma outra coisa que eu fiz, eu andava sempre com os missionários americanos, tanto quanto os brasileiros, como preparação para a minha missão. E eu buscava sempre oportunidades para aprender com eles inglês, tanto quanto o evangelho. Então acredite em você, acredite que é possível e faça acontecer. Ainda nesse quesito de acreditar e praticar e usar e ir em frente, eu comecei a escrever meu diário em inglês. Eu escrevia minhas experiências em diário, normalmente fazia em português, mas eu comecei a pouco mudar para o inglês. Então tudo que eu sabia em inglês eu fazia questão de usar quando eu estava escrevendo o diário. Porque nem sempre eu tinha com quem praticar o inglês, mas meu diário eu tinha lá todo dia do meu lado para escrever todas as palavras novas que eu tinha aprendido em um contexto real, quando eu estava citando algum relato importante. E a última, mas não menos importante, é dinheiro. Tudo envolve um pouco de dinheiro. Eu não tinha muito dinheiro durante esse período, pouquíssimo. Eu aprendi naquela época que passar por baixo da catraca não era honesto e eu passava por baixo da catraca para economizar dinheiro com meus 14 anos, mas depois que eu aprendi isso com um dos meus líderes, eu parei de passar por debaixo da catraca porque era desonesto, mas eu não tinha dinheiro. Eu trabalhava para ajudar meus pais, trabalhava para fazer o básico porque precisava fazer. Mas eu usei todo o dinheiro que eu consegui disponibilizar para comprar, na época, fascículos semanais que as bancas de jornais vendiam para ensinar inglês, para você aprender inglês sozinho. Eu comprei revistas que eram orientadas para alunos que estudavam inglês, revistas bilíngues. Na época era Speak Up, mas existiam outras revistas e materiais que eu costumeiramente comprava ou pegava emprestado em bibliotecas. Então eu gastava o dinheiro. Todo mês eu gastava talvez R$50 por mês, alguma coisa assim. Na época eu trabalhava, dos 16 aos 18 anos eu fui office boy. Quando eu fiz 18 anos, meu contrato rescisório findou e eu consegui, sei lá, na época talvez R$800 como multa rescisória, além do seguro-desemprego que eu teria por talvez 3 meses. Eu peguei aquele R$800 e paguei um curso à vista na cultura inglesa em Vila Mariana para para fazer um curso preparatório para um certificado de Cambridge chamado FCE. Foi únicos 2 meses que eu passei em uma escola de inglês como aluno e valeu toda a pena. Depois daquele curso, eu consegui o certificado, comecei a dar aula de inglês. No ano seguinte, 2002, um ano antes de ir para a missão, meu inglês dobrou, triplicou de tamanho em 2 meses, porque além de fazer o curso que era 2 horas por semana, em casa eu estudava cerca de 4 horas por dia, focado no exame, para que eu conseguisse passar no exame e pegar um certificado internacional, porque eu tinha o objetivo de no ano seguinte me preparar para a missão e guardar dinheiro com um emprego que exigisse inglês, para que eu pudesse ganhar um dinheiro mais relevante do que eu vinha ganhando no passado. Então os 4 dicas, 4 maneiras que me serviram e podem servir para você. Primeiro, use todos os recursos que estão disponíveis. A igreja hoje tem muitos outros recursos que não estavam disponíveis para mim. 2, peça ajuda, aceita ajuda. 3, acredite em você e faça acontecer. E 4, gaste dinheiro. Coloque seu dinheiro onde sua boca, onde suas metas estão. E lembre-se que tudo tem seu preço.
E vale a pena. Qualquer investimento, qualquer sacrifício que você fizer vai valer a pena no final. Para mim valeu muito a pena. Eu sou professor de inglês desde os 18 anos, desde daquela multa rescisória que eu peguei e paguei meu curso. 2 meses seguintes comecei a dar aula de inglês, até hoje. Aqui no Canadá, tenho dado aula de inglês já faz 1 ano aqui. E não estou dizendo que eu estou rico e que nada é fácil, que a minha vida está feita, não é verdade. Mas eu sou numa situação muito melhor do que eu estava anteriormente. E eu sinto que isso é graças ao apoio que eu tive da igreja, ao evangelho que me guiou, aos mandamentos que eu guardei, mas também porque eu segui esses 4 passos, de aceitar todos os recursos, buscar ajuda, pagar o preço e acreditar em mim mesmo. Boa sorte para vocês, e quiserem me procurar, muitos de vocês talvez sejam já meu amigo no Facebook, Maicon Ferreira da Silva, sou amigo da Vilma Morafé, só me achar lá, vai ser um prazer adicionar vocês e responder qualquer pergunta que vocês tiverem. Abraço, deixa esse meu testemunho, que tudo isso é verdadeiro e vale a pena, a igreja verdadeira, em nome de Jesus Cristo. Amém.